Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Convido os que puderem, por gentileza, se coloquem em pé. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor Deus que abençoe o nosso estudo bíblico dessa noite. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos, ó Deus, em tua casa. E pedimos, ó Deus, a tua bênção, a iluminação do teu Espírito, que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra com clareza, Senhor, com simplicidade, a fim, ó Pai, de que nós possamos, ó Deus, colaborar, contribuir, ó Deus, para a comunhão, para a unidade e o fortalecimento, ó Deus, da tua igreja. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça. Dá-nos, ó Deus, a concentração necessária. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer também o nosso cansaço do dia a dia, a fim, ó Pai, de que aqui possamos, ó Deus, encontrar descanso ao nosso coração e orientação pela tua palavra, ó Deus. Rogamos, ó Pai, estas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ainda em pé, quero convidá-los para que abramos os nossos hinários no hino de número 180, para que nós possamos louvar ao Senhor com este hino. Eu posso dizer que esse hino, eu acho que é o hino oficial da nossa série, Amor Fraternal. Então, nós vamos louvar o Senhor. Convido a Aldeni para que venha aqui à frente. Cadê a Aldeni? Aldeni, venha conduzir, por gentileza, a igreja. Oh
Muito bem. Queridos, o tema do nosso estudo essa noite é edifiquem uns aos outros, para aqueles que estão pela primeira vez acompanhando essa série de estudo. Desde o início do ano, nós estamos falando sobre os mandamentos de mutualidade uns aos outros. O objetivo dessa nossa série é fortalecer a nossa comunhão como igreja. E temos ensinado à igreja que a comunhão cristã ela é sustentada por dois pilares. Precisamos ter a mesma fé e precisamos ter o mesmo sentimento de amor uns para com os outros. Eu fundamento essa minha definição em Atos 4:32, quando a palavra do Senhor ali nos diz: da multidão dos que creram, era um só coração e uma só fé, sentimento e crença, convicção e fé. Então, o nosso texto básico, você pode acompanhar em tela, mas se você também quiser acompanhar na sua Bíblia, é o texto de Romanos 14:19. Romanos 14:19, e a palavra do Senhor nesse texto nos diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, existem duas coisas que nós precisamos seguir aqui na igreja: sermos promotores da paz, promovermos a paz. Todo crente, ele deve ser um agente da paz e também um agente da edificação mútua. Então, você já sai para casa hoje, volta para o seu lar, sabendo que você tem duas incumbências, duas missões aqui na igreja: promover a paz e promover a edificação, o crescimento espiritual do teu irmão. E isso é importante, não é algo apenas atribuído à liderança da igreja, ao pastor, aos presbíteros ou aos diáconos, mas todo crente, do menor ao maior, precisa ser um agente da paz e um agente da edificação. Quero rapidamente vou trazer uma palavra sobre o crescimento espiritual, e eu faço a seguinte afirmação, gostaria que você guardasse isso: Deus deseja o seu crescimento espiritual. É a vontade de Deus para a sua vida, crescimento espiritual. E, amados irmãos, não confundamos crescimento espiritual com tempo de igreja, porque muitas pessoas incorrem nesse erro. Pensam que o crescimento espiritual está atrelado ao tempo de igreja. O tempo de igreja pode contribuir com o seu crescimento espiritual, mas ele não é decisivo, ele não é definitivo. Nós precisamos buscar pelo menos 3 disciplinas básicas para que haja crescimento espiritual na nossa vida. Primeiro, conhecimento da palavra. Segundo, uma vida de oração. E terceiro, santificação. Ninguém cresce sem esse tripé: palavra, oração e santificação. Gostaria de fundamentar esse meu argumento mostrando que Deus deseja que todos nós cresçamos à luz do texto de Efésios 4, de 11 a 14. A palavra do Senhor ali nos diz, você pode acompanhar na Bíblia também, caso você prefira. E ele mesmo está falando aqui sobre Jesus, ok? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está em amarelo porque é o assunto da nossa noite: edificação do corpo de Cristo, edifiquem uns aos outros. Mas está em azul o restante do texto, pois é nesse meu destaque que eu mostro a vocês o quanto Deus deseja que nós o quê? Cresçamos. Vejam, até que todos, olha só que interessante isso aqui, Deus não quer que uma parte da igreja cresça e outra fique para trás. Deus quer que todos nós o quê? Cresçamos juntos. Então é importante na dinâmica da igreja nós temos o sentimento de não deixarmos ninguém para trás.
E essa é muitas vezes a nossa vontade. A gente começa a pensar em algumas pessoas e fala, fulano de tal dá trabalho. É melhor deixar para trás. Quando a gente deve deixar para trás? Quando essa pessoa quer sair. Quando essa pessoa, por decisão própria, fala, eu não quero mais, eu quero sair. Mas enquanto isso não ocorre, mesmo que haja dificuldades, o papel da igreja é abraçar, é acolher e carregar o quê? Junto, trazer junto, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E olha só essa expressão, como ela é bem interessante, a perfeita varonidade. Isso quer dizer maturidade, crescimento espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe qual é o alvo de Deus para mim e para você? Que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Vou repetir. O alvo de Deus para mim e para você é que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Aí você fala, mas pastor, está de brincadeira. Jesus é perfeito. Ele não pecou. Mas lembremos de Mateus 5,48, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Cristo é o nosso modelo de perfeição. Cristo é o nosso modelo. E nós devemos segui-lo. Nós devemos copiar, nós devemos ser semelhante a Ele. Qual que é o propósito dessa instrução divina? Mostrar que eu e você sempre temos coisas para melhorar. Ninguém pode dizer assim, eu alcancei a perfeição, porque ninguém alcança. Então, logo, portanto, nós sempre teremos coisas em nós que devem ser o quê? Aperfeiçoadas. Então, na vida cristã não há descanso. Na vida cristã você não pode chegar ao ponto de dizer assim, olha, eu alcancei nível tal de maturidade que eu já não preciso conhecer mais nada, que eu não preciso mais orar, que eu não preciso mais me santificar, porque eu alcancei esse nível. Não. Sempre haveremos de galgar lugares mais altos, sempre deveremos buscar a santificação como meta para a nossa vida. Ok? Um pouco sobre esse mandamento, edifiquem uns aos outros no Novo Testamento. Existem apenas duas ocorrências desse mandamento no Novo Testamento. Uma se encontra em 1 Tessalonicenses 5,11, que diz, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bem interessante esse verbo aqui, em 1 Tessalonicenses 5,11, chama a atenção dos irmãos, no sentido de observarmos que ele está na construção do modo imperativo, edificai-vos. Então, Deus quer que nós edifiquemos uns aos outros. E se nós não edificarmos uns aos outros, se nós não ajudarmos uns aos outros no crescimento espiritual, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. Notem vocês, queridos, que na igreja não cabe abandono. Não pode haver o abandono. A partir do momento em que nós recebemos alguém a comunhão da igreja, que nós assumimos o compromisso de recebermos alguém, a mesma fé que possuímos, ou nos engajamos em uma igreja, nós temos o compromisso de caminharmos juntos e ajudarmos uns aos outros, contribuindo para o crescimento espiritual do irmão. Não cabe entre nós, tem até um título do filme, deixados para trás. Isso para nós aqui não serve, ok? A segunda ocorrência que nós encontramos no texto foi o que eu tomei como texto base dessa noite, Romanos 14, 19, quando a palavra do Senhor ali nos diz, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Já fiz o meu comentário breve sobre esse texto. Muito bem, eu estou falando sobre edificação, talvez alguém se pergunte, mas pastor, o que é isso? O que o senhor quer dizer com edificação? Então aqui eu tenho uma breve definição do que nós pretendemos abordar nessa noite, do que significa esse mandamento. Edificarmos uns aos outros é um processo geral de interação entre nós, os cristãos,
Claro, isso aqui cabe apenas à igreja, é algo vivido na esfera da igreja, no qual cada um, pelo ensino ou exemplo, ajuda a outros a formar o caráter e um modo de viver semelhante aos de Cristo. Em outras palavras, resumindo, bem sintético, eu preciso ajudar o meu irmão a se parecer com Cristo. Eu preciso ajudar a construir no meu irmão a imagem de Cristo. Você sabia disso? Alguém já havia lhe dito isso? Que você tem essa incumbência? Que você tem essa missão? De ajudar o seu irmão a se parecer com Cristo, ser semelhante a Cristo. Alguns destaques aqui. Primeiro, esse é um processo que ativo. Ou seja, ninguém vai edificar um ao outro parado. Nós precisamos ter o quê? Disposição. Precisamos ter isso como meta, precisamos ter isso como objetivo, precisa fazer parte da nossa agenda de desafios e de compromissos eclesiásticos. E aqui acho que cabe uma nota. Já observaram o quanto nós somos muitas vezes organizados e temos metas e planos na nossa vida secular? Mas pouco objetivos nós traçamos na vida cristã? Às vezes a gente acorda e fala assim, olha, eu vou vender isso, eu vou comprar isso, eu preciso estudar para isso, porque tem um vestibular ali, e aí a gente trabalha uma série de coisas na nossa vida, estabelece uma série de alvos. Talvez eu possa pegar aqui alguns jovens e falar, qual é o seu plano? E aí de repente esse jovem pode me detalhar um plano, daqui a 5 anos ele sabe aonde vai, para onde ele veio, o que pretende fazer, o que vai estudar, qual concurso que ele quer entrar. E na vida cristã? Por que não temos metas? Por que não estabelecemos alvos? E eu gostaria que você pudesse ir para casa e que você começasse a pensar, quais são os alvos da minha vida cristã? Se você ainda não tem alvos para a sua vida cristã, comece a estabelecer. Vou lhe ajudar. Estabeleça como alvo para a sua vida cristã, ler toda a Bíblia. Estabeleça como alvo da vida cristã, todo dia ter o culto familiar. Estabeleça como alvo para a sua vida cristã, separar 5 a 10, 15 minutos do dia, é o mínimo, é pouco, para um período de oração. Estabeleça como meta para a sua vida cristã, alcançar a santificação em alguns pecados. Por exemplo, talvez você seja ansioso. Trabalhe isso diante de Deus. Ore pedindo ao Senhor Deus que lhe ensine a confiar nele, na sua providência e no seu amor. Estabeleça metas. Coloque propósito na sua vida com Deus. Segundo, nós destacamos aqui nessa definição que existem 2 formas de nós edificarmos uns aos outros. Primeiro, pelo ensino e também pelo exemplo de vida. O ideal é que as 2 coisas caminhem junto, porque as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Então é muito importante que as pessoas vejam coerência entre aquilo que a gente ensina e a forma como nós vivemos. E eu creio que talvez esse seja um grande pecado da igreja evangélica. E o que tem afastado muitas pessoas do redil evangélico, que é a falta de coerência. As pessoas olham para nós, ouvem um belo discurso, ouvem uma bela expressão de fé, mas veem pouca dinâmica de vida, vem pouca ação. Terceiro, o objetivo da edificação, como eu já disse anteriormente, é fazer com que o meu irmão se pareça com Cristo. E aqui, cabe também rapidamente uma outra nota, sem acepção de pessoas.
Porque é muito fácil, de repente eu olho aqui para o Irão e falo, o Irão está quase parecido com Cristo, vou trabalhar nele aqui, porque ele está mais fácil. Não pode haver isso entre nós. Eu digo isso porque a nossa tentação é deixarmos e nos afastarmos de irmãos que são de difícil trato. E na igreja nós vamos encontrar as pessoas dos mais diferentes tipos e personalidades. Mas o que eu e você jamais podemos nos esquecer é que, por mais difícil que seja a personalidade do meu irmão, Cristo também morreu por ele. E se Deus o amou, eu também devo o quê? Amá-lo. E é importante que às vezes a gente confunde a questão de amor aqui, né? Amor, igreja, preste bem atenção nisso, não significa passar a mão na cabeça. Quem ama exorta, quem ama disciplina, quem ama chama atenção, quem ama dá pito. E o verdadeiro amor se dá na exortação, na repreensão. Vocês estão entendendo isso? Porque a nossa tendência é pensar assim, fulano então gosta tanto de mim, porque ele nem vê os meus erros. E aí eu vou te falar uma grande verdade, essa pessoa não gosta de você, porque se verdadeiramente gostasse, se você fosse seu amigo, seu irmão em Cristo, falaria a você a verdade, ok? No texto que nós tomamos como referência, Efésios 4, de 11 a 13, nós encontramos ali alguns ofícios, e eu quero rapidamente aqui falar sobre a natureza dos ofícios na igreja. Nós vamos destacar aqui 4 ou 5 ofícios, ok? Então, versículo 11 e 12, vejam só o que diz o texto da palavra do Senhor, versículo 11 apenas. E Ele mesmo, Jesus, é Jesus quem concede, é Jesus quem levanta, é Jesus quem ergue, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, vamos rapidamente aqui fazer algumas considerações sobre a natureza dos ofícios. Primeiro, nós temos aqui os apóstolos, que foram 12, e posteriormente foram inseridos mais 2, Matias em substituição a Judas, e Paulo, que foi apóstolo entre os gentios. É importante que afirmemos que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Para alguém ser apóstolo, essa pessoa deveria ser testemunha ocular da vida e do ministério de Jesus. Além disso, o apóstolo recebia da parte do Senhor e do Santo Espírito de Deus poderes extraordinários que o credenciavam como enviado da parte de Deus. Lembremos que até a sombra dos apóstolos curava. E nós não vamos encontrar pessoas que façam isso hoje. Esses sinais e milagres foram concedidos por Deus como um sinal, como uma credencial de que eles eram enviados da parte do Senhor. O ofício dos apóstolos, o dom do apóstolo cessou. Eu uso a expressão dom, porque dom é algo que vem da parte de Deus. Então, Deus concede, ou concedeu, corrigindo aqui a minha fala, no passado a alguns homens, o ofício do apostolado. E hoje esse dom cessou. E é nesse sentido, é claro que também em outras esferas, mas aqui eu já quero pontuar, é nesse sentido que a nossa igreja ela é cessacionista. O pessoal arregalou os olhos, não estão acostumados com essa expressão, então eu explico. Nas igrejas evangélicas existem basicamente 2 correntes. Tem os chamados continuistas, que hoje estão presentes nas igrejas pentecostais, e tem os cessacionistas, que estão presentes hoje nas igrejas tradicionais. Então, os continuistas creem que existem apóstolos hoje, que têm a mesma autoridade que tinham os apóstolos de antigamente. Eu participei de um culto em Jaru, não sei se eu já contei isso aos irmãos, se já contei peço perdão, porque eu vou contar de novo, não vou deixar de falar.
e era um culto promovido pela ordem de pastores lá em Jaru, e convidaram um apóstolo chamado apóstolo Pedro para pregar. E aí o apóstolo Pedro, ele foi pregar na carta do Pedro, na primeira carta escrita pelo apóstolo genuíno e verdadeiro Pedro. E aí, ao ler o texto, ele falou: bom, aqui de apóstolo para apóstolo, né? E ele disse ainda, olha a petulância, eu não posso concordar aqui com o meu colega apóstolo. No meio da pregação. Aí eu levantei e falei para meus colegas presbiterianos, um abraço, saudações, a gente se vê. O meu nível de heresia extrapolou. Ok? Então, existem esses continuistas, e nós somos cessacionistas nesse sentido, que cessou o dom, o ofício de apóstolo. Também cessaram os profetas, e eu sei que talvez isso aqui seja um pouco mais delicado. Profeta nos moldes que encontramos no Antigo e no Novo Testamento, na era apostólica, já não existem mais. E por quê? Porque o ofício do apóstolo, ele era um ofício revelacional. O que isso significa? Vamos lá. Deus levantava esses homens e capacitava esses homens para eles verem o futuro. E Deus dava a esses homens a capacidade de verem o futuro e escreverem acerca do futuro. Então eles se levantavam e diziam: assim diz o Senhor. E se cumpria. Tinha também os falsos profetas, e lá no Antigo Testamento a ordem para os falsos profetas era pedra neles. Então, se alguém se levantou e a profecia não se cumpriu, pedra. Ok? Ia faltar pedra hoje no Brasil, em alguns casos, né? Mas enfim. O ponto que eu quero destacar aqui é que, como hoje nós temos a Bíblia, e a Bíblia ela é a revelação completa da parte de Deus, nós não precisamos mais deste dom de profeta, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e toda a palavra se cumpriu. A revelação completa da vontade de Deus para nós está na Bíblia. Ok? Então é importante que nós entendamos que os profetas, eles cumpriram um propósito na história da revelação. Guardem bem essa fala. Os profetas cumpriram um propósito na história da revelação. E qual era o propósito de Deus para a vida desses homens? Fazer com que a sua palavra fosse registrada e chegasse ao nosso conhecimento. Tanto os apóstolos quanto os profetas são dons e ofícios revelacionais. Nós não somos uma igreja apostólica? Nós não lemos e estudamos a carta dos apóstolos, Pedro, Paulo, João? Então Deus usou esses homens para revelar a sua palavra a nós. Deus continua revelando a sua palavra a nós? Só através da Bíblia, da pregação. O cânon foi fechado. O cânon foi fechado. Não tem mais novidade. Irmãos, lembremos de Paulo lá em Gálatas capítulo 1. Se descer aqui entre nós um anjo, bonito, asas, grandão, 2 metros, quase o tamanho do Antônio Humberto, né? Do Jean é mais alto, né? Dá um bitelo de um anjo, né, Jean? Né? E fala assim: olha, eu tenho da parte de Deus uma revelação para vocês. É para fechar o ouvido e gritar: anátema, maldito. Imagine o que seria, né, se isso acontecesse. Acho que grande parte de nós ia se dobrar, se ajoelhar diante do anjo, né? Adorar o anjo. E a Bíblia nos diz: se ele falar, olha, eu tenho uma nova revelação da parte de Deus para vocês, você tem que dizer assim: anátema, maldito. Perceberam? O que temos para hoje? São os evangelistas, que nós podemos hoje entender como missionários. Quem são os evangelistas? São aqueles que trabalham fora do âmbito eclesiástico, ou seja, a igreja escolhe homens e diz a esses homens: olha, vá pregar o evangelho,
vá anunciar o Evangelho aonde nós como igreja não chegamos. E nós sustentamos e mantemos esses irmãos em oração e contribuindo também, ok? Segundo, temos os pastores, estes que vos falam, que exercem o ensino na igreja, que são responsáveis pelo pastoreio, pela orientação, pelo aconselhamento, pelo cuidado pastoral. E em alguns casos, irmãos, nós temos assim uma divisão, alguns fazem essa divisão, outros não. Alguns vêm pastores e mestres, todo pastor é um mestre, tem pessoas que interpretam dessa forma, e tem alguns que fazem a distinção, pastores são um, e mestres são outros, né? É uma questão bem dividida, e aqui eu vou ser bem sincero para os irmãos, nem eu cheguei ainda à minha conclusão. Então eu continuo estudando esse assunto, e uma hora eu vou para um lado, uma hora eu vou para o outro. Então, só para você compreender. Então, uma linha interpreta, todo pastor é um mestre, então aqui seria pastores / mestre. Uma outra linha de interpretação tem os pastores e tem os mestres dos pastores, aqueles que ensinam, que formam outros pastores. Então eu confesso a vocês que ainda é algo que eu tenho estudado, tenho procurado direção de Deus para ter uma posição mais clara sobre esse assunto, ok? Muito bem, por que Deus concedeu então esses homens à igreja? Apóstolos, profetas, missionários, pastores / mestres, ou pastores e mestres. Versículo 12 diz, com vistas, e essa expressão, com o propósito, com o objetivo, do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, igreja, isso aqui é muito importante que vocês compreendam. Não podem os pastores fazerem tudo. E aqui, se porventura há alguém que pensa assim, eu quero repreendê-lo em amor. Porque eu já ouvi pessoas que dizem o seguinte, a igreja paga o pastor. Quem tem que visitar? Pastor. Quem tem que aconselhar? Pastor. Quem tem que fazer as coisas na igreja? Pastor. Irmãos, é claro que o pastor ele tem que se dedicar a estas coisas, mas eu quero que você entenda que não pode ser somente o pastor. Entenda a dinâmica desse texto. A liderança da igreja, os pastores da igreja, os presbíteros, eles treinam a igreja, eles ensinam a igreja, eles aperfeiçoam a igreja, para que cada crente desempenhe o seu serviço. O objetivo da liderança é capacitar a igreja para que a igreja trabalhe. Então não pensemos que é saudável uma igreja em que o pastor faz tudo, ou que apenas a liderança trabalha. Não. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, é aquela igreja em que todos os crentes se envolvem, todos os crentes trabalham. Deixa eu dar aqui alguns destaques. Cada membro possui uma habilidade que pode ser útil para a igreja. E aí qual é a função da liderança? Identificar essa habilidade. Descobrir aquilo que o irmão faz bem. Colocá-lo no lugar certo para ele trabalhar. Para ele desenvolver ali o seu potencial, a sua habilidade, aquilo que Deus lhe deu, para que ele possa fazer, contribuindo para a expansão da igreja. Segundo, a liderança deve aperfeiçoar essa habilidade através do ensino e serviço. A gente tem a teoria e a prática. A gente ensina e manda fazer. E isso é bom. Nós precisamos entender que crente que trabalha, crente que envolve-se na igreja, é crente o quê? Saudável. Se você gosta de fazer uma coisa, se você gosta de fazer algum trabalho na igreja, procure seu pastor, procure os presbíteros da igreja, diga assim, olha,
eu gosto de trabalhar nessa área, eu gosto de cantar, eu gosto de orar, eu gosto de visitar, eu gosto de ensinar, seja qual for a sua área, ajude o pastor da igreja, ajude os presbíteros da igreja, se apresente à liderança da igreja e diga assim: olha, eu gosto de fazer isso, me ajude, me aperfeiçoe, me habilite, que eu quero trabalhar para o Senhor Deus. E o resultado disso para a igreja, quando tem essa dinâmica? A dinâmica é essa, olhem para cá, prestem atenção. Pastores, presbíteros, a liderança ensina, mostra como faz, o crente trabalha, o crente se envolve. Resultado: edificação do corpo de Cristo, crescimento do corpo de Cristo. Esse é o resultado. Vejamos então, à luz dos versos seguintes, algumas definições do que seja a edificação. Vamos lá. Versículos de 13 a 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Conseguiram ver essa dinâmica? Vamos repetir aqui a dinâmica, tem a dinâmica aqui em mente. A liderança treina, a liderança coloca cada membro para trabalhar. Resultado: a edificação do corpo de Cristo. Como ocorre essa edificação? E o que é essa edificação? Primeiro, unidade de pensamento. Vejam só, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, um dos papéis da liderança, junto com a membresia deve contribuir nisso, é que nós precisamos ter uma unidade de pensamento. Eu sei que isso é um desafio para os nossos dias, aonde a pluralidade de ideias reina entre nós. Cada um se acha dono da sua verdade, cada um se acha detentor da verdade. Mas é importante que todos nós compreendamos que a verdade ela não está de posse de um homem, não está de posse do pastor, mas a verdade emana da palavra de Deus. Só há edificação quando as nossas divergências de ideia se convergirem a uma mesma ideia e nós possuirmos uma mesma fé. Não misture fé com gostos. Vamos dar um exemplo aqui. Tem gente que fala: pastor, essa cadeira é um verde muito forte, eu preferia que essa cadeira fosse cor de rosa. É o seu gosto. Podemos ter diferença de gosto dentro da igreja, sim ou não? Claro. Só não podemos ter divergência de pensamento. Precisamos ter a mesma fé. Hoje pela manhã, eu recebi um jovem, comecei o estudo com ele, e disse a ele o seguinte: olha, eu vou mostrar a você aquilo que nós como igreja cremos. Se você crer como a gente, você é bem-vindo a andar conosco. Mas eu não vou te enrolar. Não vou ficar aqui te enganando. Eu vou expor aquilo que a gente crê como igreja. E hoje a primeira aula foi sobre dom de línguas. Nós pensamos assim, nós interpretamos assim, é o que nós cremos como igreja. Aí ele falou: nossa, pastor, vocês creem assim? Cremos assim. Eu preciso orar sobre esse assunto. Então, amém, ore. Aí depois da tarde já mandou uma mensagem: pastor, sábado a gente continua? Falei: continua. Vocês percebem, irmãos, dentro da igreja não dá para a gente ter divergências de pensamentos teológicos, porque a divergência de pensamentos teológicos produz guerra, contendas e heresias entre nós. Nossa igreja, guarde bem isso. Até nós temos as irmãs que estão chegando, e irmãos também. Nós somos uma igreja confessional.
O que isso significa? Nós possuímos um padrão de doutrina bem definido, que nos caracteriza como igreja desde o século XVII. Foram os documentos de Westminster. Então, vamos pensar, a gente pensa dentro de uma caixinha. A caixinha está sempre com a tampa aberta. Se você pensa como a gente, você é bem-vindo a entrar dentro da caixinha. Porque é assim que nós pensamos. Isso é confessionalidade. Temos a mesma fé. Se não houver unidade de pensamento, a igreja não cresce. Por quê? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Ficou isso claro, irmãos? Entenderam? Vamos caminhar. Perfeito, cheguemos à unidade da fé. Segundo, nossa igreja é cristocêntrica. E para que haja edificação entre nós, nossa igreja precisa estar firmada em Cristo. Uma figura do Novo Testamento lindíssima. Cristo, ele é chamado de a pedra angular. Ele é a pedra de sustentação. Cristo é a rocha eterna. Sobre Cristo nós temos o fundamento da igreja. O que é o fundamento da igreja? Os apóstolos e profetas. E sobre os apóstolos e profetas estamos nós, pequenas pedras vivas, que formamos o edifício, a construção, a glória da igreja de Cristo Jesus. Mas tudo gira em torno de Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o centro da igreja. E uma igreja só é edificada, uma igreja só cresce verdadeiramente se ela estiver repousada sobre Cristo Jesus. Por que eu digo verdadeiramente, até de uma forma destacada aqui? Porque é fácil você encher uma igreja. Existem várias técnicas. Hoje você tem seminários, cursos, que ensinam técnicas de você encher a igreja. Se você buscar no Google como encher a sua igreja, tem até lá vários passos. Nós repudiamos tal prática. Nosso compromisso é pregar o Evangelho, anunciar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E o objetivo aqui, para que haja edificação, é fazer com que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. Não só daquilo que se ouve falar, mas daquilo que a Bíblia diz sobre Jesus. O nosso currículo aqui é conhecermos sobre Jesus. Para que haja edificação, é necessário que haja o quê? Maturidade cristã. A perfeita varonilidade. Permita-me fazer uma pergunta, e eu gostaria que agora, diante de Deus, você pudesse responder. Você é um cristão maduro? Você é um crente maduro? Ou você ainda é uma criança na fé? Talvez essa pergunta seja muito subjetiva. Vou lhe ajudar então a responder. Você mesmo diante de Deus. Vamos lá. Você se escandaliza com facilidade? Segunda pergunta. Crises, problemas, adversidades fazem você cogitar abandonar a igreja? Terceiro, suas atitudes comprometem a paz e a pureza da igreja? Você provoca escândalo?
dissensão. Se você está na igreja, mas provoca escândalo, dissensão, você não é maduro espiritualmente. Quinto, o quanto você conhece da Bíblia e da palavra de Deus. Você é capaz de apresentar o plano da salvação a uma pessoa? E aqui pasmem vocês, pasmem. A gente tem pessoas que passam 20, 30 anos na igreja, mas são incapazes de apresentar o plano da salvação a uma outra pessoa. Irmãos, não confundam a apresentação do Evangelho com convite para vir para a igreja. Porque às vezes a gente fala assim, você já falou de Jesus para a pessoa? Ah, já, pastor, convidei para vir para a igreja. Não perguntei isso. Falar de Jesus não é convidar a pessoa para vir para a igreja, mas é você apresentar o plano da salvação. Você hoje é um crente mais santo, mais puro, mais reto do que no ano passado? Você está mais próximo de Deus hoje? Tua intimidade com o Senhor hoje é maior do que no ano passado? Isso é sinal de maturidade. E por último, a edificação produz segurança doutrinária. Isso aqui é lindo. Quando eu estou na igreja, eu estou envolvido, eu penso como os meus irmãos. Eu não fico assim, será que eu não tenho que fazer nada para ser salvo mesmo? Será que eu não preciso dar uma ajudinha para Jesus, não, para alcançar a salvação? Quando tudo que eu faço está em Cristo, eu já disse isso, eu vou repetir. Quem entra na igreja por causa do homem também sai. Eu confesso aos amados irmãos, já disse isso para Márcia também. Márcia, ninguém pode entrar na igreja por causa da gente. Porque se entrar por causa das pessoas, saem. Quantas vezes a gente já viu isso na história, principalmente nas nossas igrejas? As pessoas que entram num período em que o pastor está pastoreando a igreja, aí o pastor sai da igreja, um monte de gente sai junto. Estavam na igreja por causa do... Não pode. As pessoas, elas precisam estar na igreja por causa de Cristo. A fé tem que estar centrada em Cristo. Percebem como é imaturo isso? Que se você estiver por causa do homem, você tem uma fé imatura. Terceiro, maturidade cristã, crescimento. Quem cresce, quem busca crescimento, quem está sempre almejando uma vida de maior intimidade com Deus, de mais santidade, não é como menino. Olha só o versículo 14, para que não mais sejamos como menino. Menino dá trabalho? Sim ou não? Eu tenho um de 10 anos, mas dá trabalho. E como, né, Claudina? A gente não pode piscar, né? Né, Denilza? Não pode piscar, que já... Menino dá o quê? Trabalho. E tem crente que é menino, que dá o quê? Muito trabalho. Você tem que estar sempre falando, irmão, não faz isso. Irmão, vem cá. É que nem criança, não faz isso, não faz isso. Menino é agitado de um lado para o outro, e bota agitação nisso, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aqui que está o perigo. Crente que não cresce, crente que não busca edificação, é facilmente enganado. Nunca está convicto na igreja. Vocês estão entendendo isso aqui? Mas essa igreja está muito parada. Se essa igreja fosse mais agitada. Se essa igreja fosse assim. Ou se a igreja fosse como antigamente. Percebem? Isso é coisa de menino.
Nino. Por quê? Quem pensa assim, aí vem um outro, dá aquela cantada na orelha e leva embora. E vai atrás, vai enganado. E aí fica, usar a expressão da minha mãe uma vez falou isso com uma vizinha, né? A vizinha foi lá em casa e falou, eu estou mudando de igreja. Aí a minha mãe, na simplicidade que era peculiar dela, falou, está parecendo um macaco que fica pulando de galho em galho? É o jeitão da minha mãe, simplicidade dela. Agitado, levado por todo vento de doutrina e pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Quer segurança? Quer firmeza? Busca a sua edificação, seu crescimento espiritual. Se envolva com a igreja. Tenha uma vida disciplinada espiritualmente, para que você possa ser um crente maduro, um crente saudável, um crente que contribui para a edificação da sua igreja. Amém, irmãos? Perguntas? Não há perguntas? Vamos lá, querida. Vamos lá. Então, a Helena fala assim, mas pastor, como é que são essas igrejas, né, conceituadas, vou usar a sua expressão, né, em que há um determinado momento do culto que o pastor deixa a pregação de lado e fala, Deus está me revelando. Muito bem. É o que eu havia explicado antes. Possui um pensamento teológico diferente do nosso. Nós somos cessacionistas. Deus vai falar aqui pela palavra. Se um dia eu subir nesse púlpito aqui e falar, olha, essa noite, irmãos, Deus apareceu para mim, eu tive uma visão para a igreja, os presbíteros têm que me internar, me colocar no hospício. E tu entendeu? Então, não é a nossa linha como igreja. Tem linha tem igreja que é continuista, que entende que a Bíblia ainda está aberta, a revelação ainda está sendo escrita. Nós não concordamos com esse tipo de pensamento. Não é a nossa unidade de fé. Sim. Sim. Irmão, deixa eu só ser bem claro e objetivo para vocês. A palavra do Senhor diz claramente isso em Apocalipse. Os adivinhadores e os prognosticadores não herdarão o reino dos céus. É claro isso. Existe a possibilidade de alguém fazer adivinhações acerca do futuro da pessoa e acertar? Sim, é possível, tem exemplos bíblicos. Mas pessoas que fazem tal prática não herdarão o reino dos céus. É claro, Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Claro. O presbítero Antônio Humberto está citando aqui Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Ponto final. A revelação final é Cristo Jesus. É isso que nós, como igreja, cremos. Olha só, interessante a pergunta aqui da Eliana nesse sentido. Vejam só. Se a gente tem alguém na igreja que, não, eu creio ainda em profecias, eu creio nessas revelações que podem acontecer, traz divergência, cisão e separação à igreja.
O que une é a palavra. O que traz unidade de pensamento à igreja não é o que eu penso, não é o que eu digo, mas é a palavra de Deus. Então, tá bom. Muito bem, irmãos, perguntas? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vem orar. Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento oportuno de aprender mais a Tua palavra, Senhor, que nós cada dia mais possamos meditar nela dia e noite, e rogar ao Senhor que pelo poder do Espírito Santo possamos ter uma vida de acordo com a Tua palavra, ó Deus. Abençoa a Tua igreja para que nós possamos viver na unidade da fé e no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos crescer em espírito e em verdade para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, rapidinho, pode sentar, só um aviso aqui rápido. Irmãos, essa